Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. Halleluja, lycklig, här finns ingen stress. Här är min nya hemmaväst. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Dev na Estrada. Meu nome é Eduardo, estou aqui com o William. Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. Saudades, Away, saudades nosso querido Away, né? Mandando um salve aí pra galera, né? É isso aí, mais uma referência ao Medo e Delírio, né, cara? Pois é, ouçam esse podcast sensacional lá do pessoal da Central 3 lá, né, do Cristiano Botafogo, né, e do... esqueci o nome da outra pessoa, sempre esqueço. Ah, puta, eu também não lembro agora. Ah. Agora você me pegou. Fudeu, mas enfim, deixa quieto. Depois, sigam lá, Medo e Delírio, procurem aí no Spotify e bora passar a raiva junto aí, porque... Bora? É isso mesmo. Mas enfim, começamos o nosso episódio. Pedro Daltro, agora eu peguei aqui, ó. Lembrei, entre aspas, né? Lembrei aqui, sabe? Lembra. Mas enfim, nós hoje nos reunimos aqui junto com você que tá seguindo a gente, né? Que nos acompanha durante esses 299 episódios, né, Will? Olha, vou te falar, rapaz. 299 episódios. Yeah! Quem diria, né, cara? Que chegaríamos a 299 episódios e logo mais o nosso especial episódio de número 300, né? Em referência... Não vou fazer a referência dos espartanos porque é muito batido, né, cara? É meio batido já, né? Chega, né? E vai me lembrar uns certos grupos fascistas aí que apareceram nos últimos meses, né? De os 300 de Brasília, né? Esses idiotas boçais. Mas enfim, nós vamos aqui hoje falar, né, nesse episódio, não vamos... O número 300, acho que logo mais a gente divulga pra vocês aí o que vai rolar. Vai ser um programa especial, com certeza, né? A gente quer comemorar com vocês, ouvintes, muito sobre a nossa história, sobre episódios que vocês curtam. Logo a gente vai postar no nosso Twitter aí e nas redes sociais, Instagram também, .com/devnaestrada, twitter.com/devnaestrada, falar um pouquinho, né, com vocês, na verdade, né? Nos conectarmos com vocês nesse episódio e, enfim, logo você, provavelmente antes de você estar ouvindo esse episódio, você vai ser atualizado lá no twitter.com/devnaestrada, então fica ligado lá, ligada, porque a gente vai divulgar as informações desse próximo episódio. Certo, Will? Certíssimo. É isso aí. Muito bom, muito bom. E então, eu falei muito do próximo episódio e não contei o que a gente vai conversar hoje aqui, cara. Pois é, ia falar isso. É ansiedade, cara. Ansiedade de chegar ao número 300 aí, né? E aí a gente poder comemorar juntos essa marca, esse número histórico. Mas enfim, a gente quer, nesse episódio, falar como é o nascimento de um novo time, né? Como nascem times dentro das empresas, né? Ou como morrem os times, né? Esse é uma outra perspectiva de... Porra, não tinha pensado nisso. Eu acho que a gente não pode... Vamos não queimar esse episódio do como morre um time, porque, cara, dá pra falar muita coisa desse. Já vou colocar aqui na pauta do 301. Exatamente. Como morrem os times. É isso. Cara, muito bom, muito bom. Enfim, mas hoje a gente quer falar de nascimento, né? A gente quer falar de coisa boa, né, Will? Como que é a hora de nascer um time, né? Então, fica ligado aí que logo mais nossa viradinha a gente começa a discutir um pouco com você aí sobre esse ramo das estruturas de times, né? Dos nossos sistemas dentro das empresas. Boa, voltando aqui pro nosso episódio, né, pra gente começar a nossa conversa, eu e o Will, a gente tá passando, acho que por um momento dentro das empresas de realmente estruturar novos times, né, criar realmente estruturas novas, né, dentro da empresa, né, tanto minha ali quanto do Will.
Não que a gente seja dono, né? Mas minha no modo de dizer, né? De que fazemos parte dela, né? E aí a gente falou, pô, como é que nasce um time, né? Como que surge essa ideia da gente criar uma nova estrutura, né? E aí essa é a primeira pergunta, né? Primeiro, antes de mais nada, né? Quando que é a hora certa, né? Ou o momento ideal pra gente criar esse novo time, né? Sim, então, cara, por isso que eu acho que quando você falou de como nascem os times, eu lembrei claramente de como morrem os times, assim. Aí, sem querer entrar na área do Ramon, que faz falta no episódio de hoje, na filosofia, sem morte não tem nascimento, né, cara? Então, assim, antes de nascer um novo time, o outro time tem que estar morrendo já. E acho que esse é o primeiro sinal de que a gente precisa fazer alguma coisa, porque o time já tá dando sinais de que tá precisando passar por uma transformação, entendeu? Tá precisando renascer, tá precisando se renovar. Então, contando um pouco aí do meu caso, acho que assim, pra gente foi assim, a gente percebeu o nosso cenário, a gente começou a perceber que as coisas não estavam muito boas, assim, sei lá, aquela dele já levava mais tempo do que deveria levar, a galera, enquanto o pessoal, 2, 3 pessoas estavam discutindo um ponto, as outras estavam pensando na vida, pensando em outras coisas, porque já não tinha mais conexão, né? O contexto gigante, assim, todo mundo com uma carga cognitiva muito grande, e isso acabava impactando, assim, na produtividade da galera. Então, acho que vários desses sinais iam mostrando pra gente que, cara, a situação tava... O time já tava muito, muito grande, né? Muito maior do que deveria estar, justamente por isso, porque juntando muitas pessoas e muitos contextos. Então, acho que juntando tudo isso, você começa a ver sinais de que aquele time precisa passar por essa mudança. E aí a gente começa a discutir formas da gente pensar nessa transformação, né? Como que a gente vai começar a transformar isso. Uhum. Acho que é isso, assim, sem me alongar muito pra gente não entrar nos outros pontos, eu acho que eu diria que era isso, assim. É legal que você falou, eu tô com uma mania agora nessa pandemia e principalmente trabalhando remoto, né, de durante as reuniões ou conversa com as pessoas, eu fico anotando, sabe, as paradas, porque me faz bem por duas coisas. Pra eu escrever, eu presto atenção 2 vezes, né? Tipo, eu tô escrevendo e ouvindo, escrevendo, então gravo um pouco mais da minha mente. E segundo, pra eu lembrar depois, né? Porque aí eu volto aqui e falo, pô, agora o que eu tinha anotado aqui mesmo, né? Então, e é uma coisa que você falou nessas anotações que eu fiz aqui, que achei interessante, é o fato de uma coisa que até eu tenho visto muito se falar, principalmente nesses estudos, né, de estruturas de times, de produtividade, times de alta performance, né, sempre essa coisa volta e às vezes a gente tem uma ansiedade, às vezes, né, de querer medir performance, né, ou dizer o quanto estamos performando, né, e aí o que você comentou sobre carga cognitiva muito grande, né, impactando produtividade, é uma realidade, né, cara, e eu não sei, essa semana passada, eu acho, na semana passada eu compartilhei repostei um post de uma pessoa no LinkedIn falando, né, contando, né, um relato de que ela diminuiu o número de pessoas do time por conta de atrasos de uma entrega, assim. E normalmente o que acontece hoje em dia, né? A gente imagina que colocar mais pessoas, né, dentro de um time, e isso vai aumentar a produtividade, né? Como se a gente realmente... Como se as pessoas não acabam desconsiderando algumas coisas, né? Que nem você falou, conversas desconexas, né? E monopolizadas em poucas pessoas. Quando você tem um time muito grande, isso é muito claro, né? Esses sinais, né? De que o time realmente está sofrendo com isso, né? Você tem, sei lá, 2, 3 pessoas que dominam o conhecimento daquele time, por já estar há algum tempo ali. E aí as conversas, elas ficam centralizadas nessas pessoas, né? E a gente até gravou um episódio de silos, né? Aqui já, bem completo, né? Então, mas você acaba formando esses silos de conhecimento, né? E aí acaba que até você colocar as pessoas dentro desse conhecimento, né?
aquele termo que a galera usa do ramp-up, né? Você tem uma queda de produtividade do time, né? Você tem um impacto de velocidade, assim, que é nítido, né? Acontece no dia zero, assim, já, né? Quando você recebe novas pessoas dentro do time e vai aumentando esses times, né? Uma coisa que eu também vejo, pegando um pouco o gancho que você trouxe, Will, tem também a questão, e aí entra aquela coisa do número de conexões que a gente consegue fazer, né? Que entra o famoso modelo de Tuckman lá, né? Então, você ter 5 pessoas dentro do time, né? Isso já gera uma carga cognitiva muito grande já, né? De comunicação, né? Um estresse de comunicação dentro do time. Então você acaba aumentando os pontos de contato, né? Então se você tem 3 pessoas num time, você tem essa conexão com essa multiplicação aí de pontos de conexão num tamanho que é X, né? Na verdade a gente tá falando de Tuckman, mas é a lei de Conway, mano. Eu acho que eu... Sim. Eu ia falar isso. Que eu acho que eu confundi aqui quando eu trouxe aqui. Foi mal aí, erramos, né? Sim. Errata, né? Canelada. Exato, a famosa canelada. Então, assim, quando você tem, por exemplo... Deixa até... Enquanto eu vou falando aqui, eu vou abrindo realmente a descrição aqui da lei. Mas uma coisa que essa lei de Conway fala, né? É muito que uma organização que desenha, né? Um sistema, né? Ela vai produzir um design que a sua estrutura é a cópia da comunicação, né, dessa organização, né? Ou seja, você vai ter, tipo, um grupo de N pessoas se relacionando com N outras, e quanto mais gente dentro desse contexto, desse time, dessa estrutura, você acaba aumentando a dificuldade de comunicação entre esse time, a dificuldade de tomada de decisão, né? Enfim, esse lance dessa lei de Conway é muito interessante, assim, né? Depois que quem quiser se aprofundar mais, a gente vai tentar deixar alguns links aqui para vocês conhecerem, né? Sim, fora toda essa complexidade adicional que você tem, né? Eu tinha notado aqui, enquanto você estava falando, esse senso comum de que se o time não está performando, idealmente você bota mais pessoas no time, né? Uhum. E cara, além desse fato do aumento de complexidade, do aumento do número de conexões e da comunicação acabar sendo mais caótica, de você acabar adicionando mais caos, assim, nessa comunicação toda, ainda tem o fato de que você tem uma curva de aprendizado, né, desses novos membros. Essa curva de aprendizado não é só deles, tem uma curva de passar conhecimento dos times anteriores para os times. Então você tem uma perda de produtividade maior ainda dos membros atuais do time, assim, porque eles vão estar, de alguma forma, tentando compartilhar conhecimento, compartilhar o know-how que eles têm com esses novos membros, né? Então talvez seja uma das coisas mais ruins de se fazer se você quer aumentar a produtividade, né? Tipo, porque, e outra, você mexe totalmente, aí já puxando o lance que você falou do modelo de Tuckman, se você tem um time e você mexe na estrutura, a gente pode entrar no lance de se o modelo de Tuckman é válido ou não em algum momento, ou a gente pode deixar isso para um outro episódio, que eu acho interessante também, essa discussão. Mas assim, assumindo que o modelo de Tuckman é válido, mesmo que não acredite nisso, mas assumindo que ele é válido, a partir do momento que você adiciona novos membros num time, você está mexendo no modelo de Tuckman, você está trazendo o estágio daquele time para um outro estágio, você está reconfigurando ele, e aí ele vai passar por todo aquele ciclo, mesmo que fosse perfeito, ele passaria por todo aquele ciclo novamente. Então, assim, talvez seja um dos maiores erros, se você quiser fazer um time performar mais, aumentar o time ao invés de diminuir ele. Sim, mano. Aí, acho que a gente acabou não falando da lei de Tuckman, né? Mas só voltando um pouco em outra lei, a gente tá muito, como fala, legalista, acadêmico aqui, né? Tipo, hoje. Mas tem essa lei tem uma Dunbar's Number, não sei se você já ouviu falar disso também, que é o número... Isso eu não conheço. Então, existe um antropólogo, né, um pesquisador, chama Robin Dunbar, sei lá, que ele fez uma pesquisa para entender qual que é a capacidade de o ser humano ter relações com outros.
qual que é o número, sabe? Que tem por trás disso. E ele descobriu que, por exemplo, a gente consegue no máximo ter relações com, sei lá, 150 pessoas, manja? Sim. Então, é um número que, tipo, que funciona, né, pra gente. Mais que isso, e aí você já começa a ter problemas até por contas até do seu cérebro, assim, né, de você organizar essas informações, de quem é quem. Carga cognitiva de novo. Exato, mano, exato. E aí você traz isso pro contexto do time, né, isso que é muito louco, né. Quando você vê, por exemplo, tribos a galera chama de tribos, né, seguindo muito aquelas nomenclaturas que Spotify acabou meio que trazendo e as pessoas adotaram, né. Uhum. Mas essa coisa da tribo, né, de ter, às vezes, 200 pessoas, 300, cara, é impossível você manter um contato com todo mundo, né, então você tem times gigantes que tem, lógico, tem essas divisões internas de squads ou equipes menores, né, mas a relação entre essas pessoas, ela é fraca, assim, né, você acaba não tendo uma relação próxima no modelo ideal, assim, de comunicação, né, cara? É interessante, agora que você falou, eu não tinha ligado o nome à coisa, mas agora que você falou, eu acho que eu vi isso em algum vídeo sobre o Team Topology, alguma coisa do tipo, assim. Eu lembro desse estudo, assim, desse número máximo de conexões e quanto isso acaba sendo um limite, né, pra você ter times de times. Sim. Diria assim. Exatamente, cara, exatamente. Mas resumindo aqui, né, um pouco essa primeira parte, qual que é a associação com a criação de times, né? Esse talvez seja um ponto bom pra gente trazer, né, pra pousar aqui no episódio, né? Mas o que eu vejo, cara, é que assim, quando é a hora certa, né, quando a gente falou aqui, começou a conversa, é no momento que a gente percebe que essas conexões já não estão mais significativas, assim, né? Elas não têm mais... Você percebe que já não tá sendo algo produtivo pro time, né? Quando você percebe que, por exemplo, o time começa a atuar em demandas diferentes dentro do próprio time, sabe? Então você tem épicos, 2, 3 épicos rolando num time, sabe? Então é muito estranho, você tem 8, 9 pessoas ali tocando 3 grandes épicos, sabe? Tipo... pra mim, esse é um sinal muito óbvio, assim, né? De que esse time já tá com uma carga excessiva de coisas pra fazer e que tá na hora de dividir. Porque, de repente, você tem uma pessoa cuidando de uma parte do produto, tem outra cuidando da outra no time, aí você, na hora da dele, as pessoas estão falando de coisas que elas não se conectam, assim, né? Não fazem parte do trabalho daquele épico versus o outro. Eu vejo isso muito, muito acontecer, assim, da gente querer paralelizar, né? A famosa paralelização dos épicos, né? Das grandes frentes. E pra mim esse é um sinal claro, assim, que tá na hora de nascer um novo time ali, sabe? Meio que criar-se um novo time a partir de um já existente, né? Sim, faz sentido. Puxando aí até um momento... acadêmico. William, comunista, marxista. Will, comunista, marxista. Momento Will marxista comunista. A gente pode chamar essas coisas aí de sintomas mórbidos, né, cara? Porque assim, o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. É isso que tá acontecendo nesse momento aí dos tipos. Fazendo uma referência aí pro nosso mestre italiano, Gramsci. o nosso patrono aí, né? Nosso patrono. Enfim, mas então, eu acho que falando de sinais, né, ou momentos ideais, eu acho que pra quem atua aí dentro dos times e começar a perceber isso, de repente tá na hora de discutir isso dentro do próprio time, né? Será que não vale a gente criar mais estruturas menores, né, que consigam lidar com partes da jornada de um usuário, ou que realmente tem uma carga cognitiva menor, né? E aí fica de novo a dica a gente falou do Team Topologies aqui, né? E esse livro é muito bom, assim, fica uma dica aí pra galera ler, né? Um abraço também pro Manuel e o Matthew, que também, tipo, fizeram... Até a gente fez um evento do Tech Leadership, né, Will? Sim. Pra quem não segue também aí, procure aí Tech Leadership aí no Google, vocês vão achar aí o Simpla, o Telegram também. A gente tem discutido muito isso e ele deu uma palestra muito legal, assim, né, de times remotos, né, e uma associação com topologias de times. E dentro dessa apresentação dele, ele falava muito desses pontos que a gente tá trazendo
trazendo aqui, né? De como que esse número de conexões dentro do time ele atrapalha a produtividade, né? Atrapalha realmente chegar onde a gente quer como uma estrutura, né? E como que nós, dentro dessa estrutura, precisamos se atentar, né? A não sobrecarregar o pensamento, a cabeça das pessoas, né? Com N tipos de conhecimento. Porque além de você criar silos, você causa um estresse absurdo ali, né? Dentro de um contexto, né, que hoje a gente vive de prazos, de entrega rápida, de loop rápido, né, de feedback. E até depois eu fui me aprofundar um pouco mais sobre estudar esse lance de carga cognitiva. E você tem, por exemplo, tem um estudo muito foda, cara, da Marinha Americana, a Marinha dos Estados Unidos, né? Que eles fizeram... Na verdade, não é da Marinha, né? Eles fizeram estudos com integrantes da Marinha dos Estados Unidos sobre o quanto que, por exemplo, mergulhadores tinham mais problemas, tinham mais riscos, sofriam mais acidentes quando eles acumulavam conhecimento ou domínios de conhecimento debaixo da água. Né? Então, por exemplo, depois eu tento achar o link desse estudo, é muito acadêmico, assim, né? Eu tentei dar uma lida, dei uma piradinha, assim, né? Aquele momento que você vai filosofando, vai indo mais profundamente do assunto, aí chegou a hora que tá lá lendo paper acadêmico, né? Aí eu tava lendo o estudo, e, cara, é muito louco, porque, assim, você tem todo um trajeto, né? Pra você, por exemplo, ser um mergulhador ou uma mergulhadora. Você vai, aprende primeiro a você fazer um mergulho em águas rasas. Então, o mergulho em águas rasas, ele funciona de um jeito, a controle da respiração, você precisa aprender, você precisa fazer exercício de meditação para você controlar a sua respiração. Momentos de estresse, você tentar evitar, por exemplo, uma reação muito abrupta ali, que pode causar um acidente, enfim. Então, você vai aprendendo um monte de coisa, um monte de teoria e prática ali, teoria e prática, vai acumulando. E aí, por exemplo, você precisa fazer... Aí tem outros mergulhadores que vão para um caminho de consertar embarcações debaixo da água. Então esse é um nicho que você só aprende aquilo. Se você aprender mais coisas, por exemplo, nado de reconhecimento, não faz sentido. Você não vai conseguir acumular esses conhecimentos, sabe? E aí, e antes era assim, todo um mergulhador fazia tudo. Então ele atuava em todos esses domínios e o número de acidentes era alto. Então eles começaram a quebrar os times, né, de mergulhadores atendendo a esses tipos de coisas, sabe? Tipo, específicos. E aí o número de acidentes se reduziu drasticamente, né? Os times começaram, né? As equipes começaram a ter mais conhecimento e especialidade sobre aquele assunto. Então é muito louco, né, cara? Como a gente pode usar esses exemplos, assim, que são totalmente fora do contexto de software, assim, pra tentar trazer pro nosso dia a dia, né? Então, o cara cuida de um fluxo de pagamento e depois do onboarding, sabe? Não faz sentido, né? Meio óbvio, parece, mas a gente acaba não prestando atenção nisso na hora de construir times, né? Cara, enquanto você tava falando aí, uma dica que eu acho legal, assim, pra mim, desde que eu entrei, assim, na Shore, eu tinha começado a ouvir falar do Team Topologies, li uma coisa, um artigo ou outro, eu não li o livro até hoje, assim, tá na minha... eu vou confessar aqui que tá na minha lista de leitura, mas eu não li ele inteiro até hoje, li algumas partes e li alguns artigos, mas eu lembro que eu vi um vídeo, cara, até colocar ele como referência nesse episódio, cara, que era um vídeo sobre como a discussão de monolito versus microserviços é uma divergência total do grande problema, assim, do problema real que a gente tem. E aí eles começam a analisar a carga cognitiva, assim, e dar uma pincelada sobre o livro do Team Topologies. Eu vi esse vídeo há 1 ano atrás, mais ou menos, cara, e isso explodiu minha cabeça, assim, cara. E aí, em cima dele, que eu comecei a bater muito nessa tecla de carga cognitiva, assim. E aí virou até... eu virei até o chato da carga cognitiva. Tudo era carga cognitiva. Todo problema que a gente tinha era carga cognitiva gigante, assim. A nossa carga cognitiva é muito grande. E aí eu fui passei esse vídeo para uma galera e passei um pouco desse conceito e a galera foi começando a perceber que, cara, isso realmente era um problema grande, assim, no contexto que a gente tinha. E que a gente precisava começar a quebrar isso.
E aí a gente tentou algumas abordagens, ainda num time pequeno, até que a gente percebeu que, cara, não tem jeito, assim, a única solução é a gente criar novos times e quebrar os times para poder diminuir o contexto de trabalho e a carga cognitiva desses times, assim. Então, cara, isso faz uma diferença tremenda, assim. Pra quem quer saber um pouco mais, recomendo fortemente ver esse vídeo. É um vídeo rápido, assim, meia horinha, e ele dá uma boa pincelada, assim, de bons trechos, assim, do Team Topologies. Boa. Eu acho que é uma indicação muito boa. Vou aproveitar aqui o gancho, né, essa temática pra gente chamar o nosso muralzinho, pra gente encerrar essa primeira parte aí do evangelismo que a gente fez do livro aqui, né, e da carga cognitiva também. Eu vou falar pra você também que eu tô meio chato com isso também, né, tô toda hora falando, porra, vamos ver a carga cognitiva aqui e tal, não sei o quê. Mas enfim, mas faz muito sentido, cara. É foda quando você descobre um conteúdo assim que você fala, meu Deus, cara, explodiu minha cabeça aqui, agora eu vou ter que usar isso toda hora, sabe? Mas vamos pro muralzinho e logo depois a gente volta aqui pros nossas considerações finais aí sobre esse assunto, né? Sim. E chegou aqui o quê pra você que tá ouvindo a gente? O muralzinho, mais um pause na nossa programação, né? Nossa programação toda sexta-feira, não sei como dizer sexta-feira, que de dia é diário, semanal é semanal, semana é semanal. Sextário. Muito bem, a sua programação sextária aqui, né? E toda vez tem o nosso muralzinho do DNE pra gente falar um pouquinho aqui dos nossas pessoas, nossas empresas, né? Que colaboram para que esse áudio chega desse jeito assim, ó. Olá, ouvintes, tudo bem? Né? Chega essa voz macia, essa voz que, né, toca o profundo da alma, né, pessoal? Então, a gente precisa do quê? De edição. A leitura de cartinhas do Frota. Exatamente, é a leitura de... É o nosso querido Lombardi falando, né? Oi, ouvinte, você está ouvindo Deve na Estrada? O Léo já deve ter aplicado um efeitinho aí que ficou, ó... Tá bem ruim essa imitação aí, mas tudo bem. Parecidíssimo. Tá bem ruim. É por isso que a gente tem que ficar regravando o muralzinho, entendeu? Porque o cara já ouviu isso pela 10ª vez, já vai ficar puto com isso. Aí tem que fazer o quê? Gravar de novo. Exatamente. Mas é isso, né? A gente... Essa vírgula sonora do Edu é a melhor, cara. Exatamente. É um misto de... Entendi. Tá bom, então. Senta lá, Cláudia. Mas muito bom. A gente vai agora ouvir um pouquinho, né, a palavra dos nossos anunciantes e já voltamos com o nosso episódio. E o que falar da Revelo, né, Ramon? A Revelo é a nossa parceira aí de anos já, né? Eu acho que já dá pra colocar assim como anos, né? E não mais meses, né? Então, a Revelo tá junto com a gente e a gente gosta muito da Revelo por conta da característica do produto, né? Que ela é interessante pro nosso público aqui, pra você que é programador ou programadora. Então, como que funciona, Ramon? Explica aí pra galera aí. Como que funciona a Revelo? Cara, a Revelo é uma plataforma muito bacana porque ela conecta as empresas que têm vagas disponíveis aí e estamos no momento do mercado aquecido, então fica a dica aí, tem muitas vagas acontecendo aí, muitas vagas bacaninhas pra você, com os candidatos. Então você entra lá, faz o cadastro na plataforma, coloca suas informações, bota sua pretensão bonitinha lá, e aí você começa a receber aqui, ó, contatinhos do... Eu não consigo fugir dessa analogia. Aí você começa a receber aqui os contatinhos aí das empresas para fazer o seu processo seletivo. Então se você tá procurando uma recolocação ou uma colocação, tá procurando uma vaga nova aí, tá querendo mudar de trampo, dá uma olhada lá na Revelo, dá uma considerada, que a plataforma dos caras é, ó, bacaninhas. Exatamente. Quando você tava falando do contatinho, só consegui lembrar do Léo Santana com a Anitta, né, cara? Oi, te liguei, deve estar ocupadinho, né? Tudo bem, tá com outro contatinho. Eu só consegui lembrar disso, cara, desculpa. Minha mente, ela vai longe e volta, né? Então, quem sabe o contatinho é a empresa buscando você aí pra uma vaga sensacional através da Revelo. Então entra lá, revelo.com.br.
E o Stickers Devs, Ramon? O Stickers Devs tá sempre com a gente também, né? É aquela coisa, né? Se não tem adesivo na sua máquina, você não é programadora nem programador. Essa é a verdade. É isso, né, Ramon? É isso que é verdade. Tem que colocar lá porque, cara, você coloca o adesivo no PC, ele aumenta a produtividade, a máquina roda mais rápido, a memória dá um overclock. É maravilhoso, cara. Tem que botar, entendeu? Tem que botar. Vira sênior na hora. Vira sênior e palestrinha. É isso. Colocou adesivo, já era. Já ganha a badge aí, né? Porque você cola, né? É um adesivo, é uma badge, né? Então é isso. É isso. Mas tirando as brincadeiras aqui, se você quiser comprar adesivos, né? Voltados aí à área de programação ou qualquer outros, né? Tem vários lá dentro dos Stickers Devs. Mas você pode usar o nosso cupom de desconto Dev na Estrada e você ganha um descontinho lá no carrinho. Então, eu não vou falar quanto que é a porcentagem, porque você vai ter que descobrir lá. Entra no site, você coloca o cupom e plau. Aí vai aparecer pra você, beleza? É isso, e comprem e se comprar e botar no coisa, manda foto, marca a gente nas redes sociais lá pra gente ver esses badges maravilhosos. Muito bom, é isso mesmo. Acho que é isso então, né, Ramon? A gente tem essas empresas maravilhosas com a gente, suportando. E se você quiser também divulgar aí pra sua empresa, ou sei lá, tem algum projeto seu aí que você queira divulgar aqui no Dev na Estrada, a gente tem o nosso Media Kit, você pode entrar em contato com a gente. Então essa área do muralzinho é pra você, empresa, ou acho que mais é focado nas empresas mesmo, né, Ramon? Que querem divulgar algum serviço, algum produto que seja voltado aqui pro nosso público. Você vai ter as informações lá no nosso Media Kit, entra lá em contato pelo site ou pelo nosso e-mail, contato@devnaestrada.com.br. Bora voltar pro esse episódio então, Ramon? É isso, vamos. Tem muito assunto bom aí vindo aí, hein? Olha... Legal, a gente falou muito no começo do episódio sobre o momento, né? O momento certo da gente criar um time, né? Então a gente falou dos sinais, a gente falou da carga cognitiva, a gente falou de não paralelizar as coisas, mas beleza, legal, muito bacana. Mas como que eu posso criar um novo time, né? Que formas existem pra gente fazer essa avaliação e chegar numa proposta de divisão, assim, né? Então a gente deu até uns spoilers, assim, do que a gente pode fazer, mas e aí, Will, o que você tem feito, assim, na hora de discutir sobre isso, do modelo, da forma ideal para fazer isso? Cara, bom ponto, assim, eu acho que no nosso contexto, a gente começou a analisar contexto de negócio mesmo, assim, o que a gente tinha, quais eram os contextos que a gente estava envolvido, você até falou ali um pouquinho na primeira parte, você falou sobre o pessoal que trabalha no onboard e também em pagamento, assim, que são duas coisas completamente diferentes, assim. No nosso caso, a gente tinha coisas que eram muito mais diferente do que isso, assim. Aí, acho que o primeiro trabalho foi começar a listar esses contextos, assim. Aliás, um grande abraço pro Fabiano, ele que puxou bastante isso, assim. E foi bem bacana, assim. Mas aí a gente começou a analisar contexto, assim. Os contextos de negócios que o time estava envolvido e como que a gente conseguia, de alguma forma, agrupar esses contextos, assim. Como que a gente conseguia puxar esses contextos e tentar deixar eles de uma forma que não aumentasse tanto a carga cognitiva. Cara, eu não posso dizer que é um trabalho feito já. A gente tá tentando, a gente tá numa segunda ou terceira tentativa e acho que vai ser o continuous improvement disso. Mas agora a gente chegou no momento que a gente tinha um time só, tocando todos os contextos da empresa, todos os contextos de desenvolvimento da empresa, e aí agora a gente tá com 3 times, assim, a gente dividiu. A Shore é uma startup pequena, assim, e agora a gente criou esses 3 times, e esses 3 times têm, eu diria que 2 deles têm um contexto muito, muito mais definido. Um deles ainda está com um contexto muito grande, assim, com uma carga cognitiva grande, assim. Mas a ideia é a gente ir quebrando cada vez mais. No nosso plano, assim, de médio e longo prazo, a ideia é a gente ter uns 8, 9 times. Então, esse é o caminho que a gente está percorrendo, assim. Boa. Legal, cara. A gente tá discutindo também no Will Bank sobre os times de infraestrutura e hoje são times de DevOps, né? Então, a gente começou umas discussões meio que para entender como que essa galera atua, né? O primeiro passo, é o que você falou, é realmente tentar entender
como surgem as demandas, né? De onde vem uma demanda? Quem faz os pedidos, né? E o segundo passo é classificar essas demandas, né? Do tipo, olha, que tipo de demanda existe aqui, né? São demandas que são relacionadas à experiência de você mexer com a infraestrutura, são demandas relacionadas a, sei lá, alteração de coisas ou troubleshooting, monitoramento. A gente começou a fazer esse trabalho meio que em paralelo ao andamento das coisas do time, assim, né, pra tentar fazer essa listagem, né, essa classificação desses domínios de conhecimento, né? E o próximo passo é realmente tentar rodar um exercício junto com esses times, sabe? Do tipo, pessoal, a gente conseguiu identificar esses domínios aqui de acordo com as demandas. Então, será que a gente consegue agrupar esses conhecimentos mesmo, assim, do tipo, legal, beleza, tem pessoas que sabem lidar com monitoramento dentro de um painel de uma empresa de cloud ali, né? Outras pessoas sabem lidar com criação de alertas. Tem outras pessoas que têm conhecimento sobre como um servidor ele consegue ter escala suficiente ou a gente consiga fazer escalonamento de servidores de acordo com a demanda das aplicações. Então, são contextos e domínios que parecem muito próximos, assim, né? E o outro exercício é tentar entender onde a gente gostaria de ir também, né? Conhecimentos que a gente gostaria de ter que hoje não existem. Então, por exemplo, dentro de troubleshooting, a gente queria muito ter ferramentas que a gente conseguisse ver logs, que a gente conseguisse olhar para stack trace, para fazer realmente um troubleshooting mais assertivo. Então, esse é um desejo nosso, né? E esse desejo, ele pressupõe que a gente vai precisar adquirir novos conhecimentos. E quais são esses conhecimentos que a gente vai ter? Então, classificar também o quanto que a gente tem profundidade no conhecimento, né? Do tipo, eu conheço muito... É muito trivial para mim fazer a criação subir uma instância nova, mas eu não tenho conhecimento tão trivial assim para eu subir um cluster numa AWS da vida, sabe? E aí pior ainda usar Kubernetes dentro de uma infraestrutura X. Então, são conhecimentos que eu vou precisar fazer uma interação, vou precisar realmente adquirir esse conhecimento, fazer um estudo, fazer uma POC, ou até ter um treinamento, né? Então, esses conhecimentos desejados que vão resolver talvez alguma dor, eu acho que para mim tem que conectar com alguma necessidade, né? De negócio ou dos clientes internos nossos. No caso desse time que a gente está pensando em criar, né, um pouco maior com outras squads, né, dentro dele. Então, assim, pra gente tem sido um desafio encontrar esses domínios e tentar realmente fazer o que você falou, sabe? É agrupar esses domínios e criar os times. E numa primeira fase, assim, é tentar agrupar o máximo do que é similar e que acontece em estruturas diferentes hoje. Então você tem, às vezes, 3 times atuando em coisas que são parecidas, né? E aí, vamos colocar essa galera junto aqui e tentar especializar todo mundo num determinado conhecimento, sabe? Então, esse tem sido um jeito que eu tenho visto, né? É uma maneira de você tentar entender, né? Uma outra coisa que eu vejo muita gente fazendo também é usando aquelas coisas a regra de números que a gente falou aqui do Dunbar's Number, né? Você tem um número de máximo de pessoas dentro de um time, né? Estabelecer esses números. Eu sou um pouco contra isso, porque a gente acaba meio que criando umas regrinhas, às vezes, que não fazem sentido, né? Muita gente fala, o máximo de pessoas programadoras é 5 dentro de um time. E aí você fala, mas se tiver 6, então tem que criar um outro time, sabe? Aí eu não iria pra esse lance do número como fator principal, assim, sabe? Até vejo que algumas empresas fazem isso e não tirando mérito do porquê, mas eu acho que é um pouco simplório, né? Você fazer essa definição, né? Não sei se era a Amazon que tinha uma regra da pizza, né? Se você consegue comprar uma pizza para um time, que significa que o tamanho tá certo, né? Senão... Acho que são 2 pizzas, né? Pra ninguém ficar com muita fome, senão... 2 pizzas, né? Boa, verdade. Enfim, eu lembro que tinha uma regra dessa aí da pizza, mas enfim, mas é isso que eu falo, sabe? Óbvio que são definições para você fazer reflexões sobre os tamanhos dos times, né? É isso que é legal, né? Pra você olhar e falar, realmente, né? Tem casos, por exemplo, na empresa que eu tô hoje que você tem uma pessoa fazendo gestão de 20, sabe? É muita coisa, sabe? Realmente é impossível você imaginar que você vai conseguir fazer isso com uma frequência legal, né? E tá perto das pessoas o suficiente pra
realmente atuar, né, nessa, né, como alguém que faça uma boa gestão. E não é nem culpa da pessoa, né? A situação da empresa vai causando isso, e você, do nada ninguém parou pra refletir junto com a pessoa de que aquilo não tá saudável, e aí vai indo, e você, né, quando você vai ver, a pessoa já tá no estresse, já tá num burnout ali, muito fácil, né? Então, esse é um outro ponto também, né, que a gente tem que olhar, né? O lance de olhar as estruturas, né, ver, por exemplo, olhar pelas lideranças, né, o quanto que elas estão também conectadas com as pessoas, assim, em tamanho, e ver se isso tá saudável, né. Eu acho que isso faz parte também de quem cuida de gestão, assim, olhar para essas estruturas com mais carinho, né. Sim, concordo totalmente. Eu gosto dessa ideia, acho que a gente tem acho que principalmente na nossa área, né, de tecnologia, a gente tem muito essa ideia de querer sistematizar tudo, né, assim, e criar essas regras muito fácil, mas no final das contas, eu acho que o lado humano conta muito mais, né, para esse tipo de problema e solução, assim. Então, eu concordo com o que você falou ali, tipo, não faz sentido nenhum a gente ficar criando essas regrinhas de tamanho, de time. Eu acho que isso é um pouco mais dinâmico do que essas regrinhas conseguem abarcar, assim, né? No final das contas, isso vai depender muito do contexto que o time está envolvido, do negócio, da estrutura da empresa, dos membros do time mesmo, assim, tem muita variável envolvida nessa tomada de decisão. Senioridade, né, cara, também, né? Exato, senioridade. E é por isso que é tão importante aprender a experimentar, né? Experimentar. O fail fast faz bastante sentido, que a gente não se planejar tanto, testar, conseguir medir rápido, entender o que é que pode ser ajustado e trabalhar bastante com o Kaizen, né? Esse que eu acho que é a boa dica, assim, pra gente conseguir ter algum tipo de sucesso, né? Sim, cara, sim, com certeza, velho, com certeza. Eu acho que é isso, assim, num resumo da ópera toda, né, eu acho que a gente precisa analisar muito essa coisa também. A gente trouxe o modelo de Tuchman e não explicou, acho que no começo do episódio, né, a gente só citou, mas acho que vale um episódio só sobre ele, né, cara, falar um pouquinho do que é esse modelo de Tuchman e o que se a gente ainda concorda com ele, qual que é a experiência que a gente já teve, né, olhando pra ele. Porque muita gente, só pra explicar em alto nível, assim, né, de forma rápida, mas o modelo de Tuchman é realmente, num espaço de tempo, você tem fases de estágio de um time, né? E aí tem essa primeira parte que é o forming, né, que ele chama, que é a formação do time, né, mesmo, e aí você tem um período de norming, que ele chama, né, o time está se normalizando, ou seja, está se conhecendo, está conhecendo o contexto que ele vai atuar, o time consegue definir os seus acordos, definir como que é a sua missão. Então você tem todo nesse estudo, essa fase, né, de norming, e aí vem o período de storming, que ele fala, né, que é a hora que o time começa a ter conflitos, o time começa a questionar os acordos que eles tinham antes, questionar também a estrutura, questionar até o propósito, missão, validar de fato, né, aquilo que estava lá no forming, né, e aí depois de um período desse, né, de aprendizado, o time acaba performing, né, segundo esse modelo, né, que aí é o momento, depois de toda essa transição inicial, dessas fases iniciais, o time ganha performance depois, né, então esse é o modelo de Tuchman, né, que a gente depois pode fazer um episódio só disso aí, né, cara? Sim. E tem a última fase aí, que é o boring. Não, brincadeira. Mas eu acho que você inverteu ali o storming e o norming. E o storming, no modelo de Tuchman, ele vem um pouco antes. Esqueci. O caos vem antes. Entendi. E aí depois ele começa a normalizar, e depois da normalização, aí, em tese, performaria. Olha aí. Tem 2 artigos bons, assim, pra tentar questionar um pouco o modelo de Tuchman, sem querer me adiantar, que a gente vai deixar pra um outro episódio, mas só pra citar também. A gente tem esse artigo aí que eu até citei zoando, que chama Forming, Storming, Norming, Performing e Boring. Que é um artigo no Medium. E a gente tem uma palestra de um cara que é
Tuchman was wrong. Acho que é isso. O Tuchman estava errado. E aí o cara questiona alguns pontos, assim, de que talvez não seja esse ciclo perfeito e que talvez tenha ciclos dentro dos ciclos, assim, e que isso seja um pouco mais dinâmico. E aí eu acho que uma boa referência também para deixar a mais aqui, falando de tudo isso, tem um artigo do Cagliari também, né? Abração pro Cagliari de novo aí. Tem um artigo dele que é um compilado de vários materiais interessantes e o artigo chama How to Design Tech Teams, como planejar times técnicos, né? É um artigo interessante pra gente deixar como referência também no episódio aí, que tem bastante conteúdo legal, assim. Sim, não, total, cara. Eu acho que um abração pro Cagliari aí. Eu vou deixar também, vou colocar aqui no nosso Trello, né, com as referências. Depois, quem for postar o episódio vai conseguir colocar ali na descrição pra você que tá ouvindo a gente poder ter essas referências aí certinho. Mas esse post do Medium, ele tem referências pra outros, né? Então, fica a dica aí pra quem quiser dar uma olhada depois. Eu tava até dando uma olhada aqui rapidinho no artigo, eu não tinha aberto o artigo antes, aí eu entrei nele aqui agora, e tem várias das referências que a gente citou e várias outras ainda. Sim. Então tem até a referência do vídeo lá do monolito versus microserviços da galera do Team Topologies. Tem um pouco do modelo do Spotify lá, tipo, indo além do modelo do Spotify. Tem um vídeo que eu acho bem interessante também sobre um conceito chamado de Dynamic Reteam, que é dinamicamente ficar recriando alguns times ou reformulando os times. É bem interessante também. Tem bastante conteúdo legal, assim, acho que vale a pena a leitura. Sim. Não, realmente, cara, é um post com compilado de posts muito bom, assim, né? Então fica a dica aí que a gente vai deixar aí no fim do episódio. E fica a dica aí, né? Se não deu certo, recriar os times, recria de novo. E recria de novo. E recria de novo. E é isso, né? Exatamente, é isso, cara. O importante é realmente manter uma constância na melhoria, né? É o que a gente sempre fala aqui a melhoria contínua é isso, né, cara? É você entender que momento... Não tem um momento de parada da melhoria, né? Sempre é um ato constante evoluir os times e as estruturas, né? Acho que é isso, seu William. Acho que falamos bastante coisa aqui legal. E se você tiver mais dicas aí, você que tá ouvindo a gente, tiver outras dicas, outras experiências que queira compartilhar com a gente, coloca lá nos comentários do nosso episódio. De vez em quando a gente passa por lá, dá uma olhadinha. Então fica tranquilo que a gente logo mais comenta ali se você deixou. A gente não esqueceu de dar um reply lá. Ou se você preferir, manda lá no twitter.com/devnaestrada. Comenta com a gente lá, marca a gente, dá um reply no post do Twitter lá que a gente posta do episódio. Se você quiser trocar uma ideia com a gente falando um pouco sobre o que você teve de experiência, o que também faltou a gente falar aqui no episódio. E é isso, Will. Muito obrigado pra vocês aí que ouviram a gente. Um forte abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.